Oferecimento Colégio Diocesano, primeiro lugar no Enem em Caruaru. Reservas de matrículas abertas. Olá, muito boa tarde, fera que acompanha o som da Globo FM, que acompanhou, na verdade, o programa Panorama com o Mário Flávio e a partir de agora tá com a gente aqui no Revisão Globo FM. Fique atento, porque nesse programa aqui você confere altas dicas para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2015. Bom, hoje o bate-papo é sobre ciências humanas e suas tecnologias. Para isso, a gente recebe aqui os professores Luciano Santos, Newton Augusto e Veridiano Santos. Uma honra recebê-los aqui, professores. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Eu sou o professor Veridiano e para mim é uma alegria estar aqui debatendo um tema tão importante, né, com o professor Newton, professor Luciano, né, e com você, Moisés. Né, vamos junto aqui tirar dúvidas, né, debater as questões que inquietam os nossos feras, os nossos alunos que estão aí se preparando para fazer o vestibular do Enem que se aproxima. Olá, Moisés, boa tarde, ouvintes. Quero também registrar aqui boa tarde e o prazer de estar junto com o professor Veridiano, o professor Luciano, nessa nossa revisão Globo FM, numa parceria com o Colégio Diocesano, mais um ano juntos. Então vamos ter uma boa conversa hoje à tarde, né? Professor Luciano. Uma boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Moisés. É um prazer também estar aqui debatendo temas relevantes com os professores, colegas Veridiano e Newton, e vamos aqui debater assuntos que ajudarão os feras no Enem. Pois bem, agora à tarde a gente vai discutir um pouquinho sobre geopolítica, né? Então, e focar algumas questões bem específicas que afligem a humanidade, mas também, ao mesmo tempo, cria, a partir da discussão, esperança de construirmos um mundo melhor. Né? E falar de geopolítica é falar de relações de poder, de estratégias de poder que as nações estão o tempo todo, né, articulando-se para ter o controle, até mesmo o domínio. Né? E óbvio, também a estratégia daqueles países que ocupam dentro do cenário internacional uma posição não tão privilegiada para conquistar, para avançar nas relações com os que comandam todo o processo mundo afora. Então, essa questão muito importante. Professor Luciano. Pois é, veja. Após a queda do Muro de Berlim e da queda da União Soviética, né, a geopolítica nacional ela teve nova configuração, né, e se diversificou, saiu da bipolaridade para a multipolaridade. Né, e atores importantes anteriores como a Rússia e principalmente os Estados Unidos, eles ainda continuam extremamente fortalecidos nessa questão, mas vão surgir também novos atores importantíssimos, né? Como por exemplo a China, né? Ou então menos espaço, mas com força também o Brasil, né? Querendo ocupar nesse espaço territorial mundial, né? Lugares extremamente importantes, né? E fazer alianças ou questões de relações internacionais para justamente também ascender do ponto de vista econômico e cultural. Pois é, eu acho que está na ordem do dia discutir relações internacionais, né, o jogo de poder, né, eu acho que tem espaço aí, né, para uma nova configuração, né, a ascensão da China, da própria Índia, né, acho que, né, vem colocando um novo peso na ordem internacional. Então a chegada desses atores, desses novos atores, né, faz um contrapeso ao poder dos Estados Unidos, que, a meu ver, passa por um momento de crise, né, no seu arcabouço de poder em escala planetária. Eu acho também que a União Europeia, o fortalecimento da União Europeia, né, a União Europeia se configura como um ator internacional importante. E eu acho que é isso, as relações internacionais estão aí convidando a gente para entender esse mundo globalizado, esse mundo que globaliza a economia cada vez mais, que globaliza cada vez menos direitos humanos, democracia, né? Então acho que ele é um convite para a gente entender, né, esse mundo que está aí. Você concorda comigo, professor Newton? Com certeza, Veridiano. E ressalte-se a importância, o papel que algumas instituições, como a Organização das Nações Unidas, vão ter, né? Seja, sobretudo, pelo papel da diplomacia, né? O esforço
de os dilemas humanos, como falei ainda há pouco, ser resolvido a partir do diálogo. É óbvio que a ONU também conta com o Conselho de Segurança, o que também legitima, em certos casos, a atuação com o uso da força, né, sob sua, eu diria, orientação ou sua permissão, né? Enfim, há também de se considerar que nessas novas configurações de relações de poder, as relações entre os países sul-sul, pobres, né, se aproximaram bastante, o que deu a estes maior notoriedade e, claro, um maior poder de barganha quando a negociar com as potências que há décadas vêm comandando as decisões, definindo o destino da humanidade. É interessante a gente pensar também nessa composição a questão das energias, né? As fontes de energia, o petróleo, né, que está em período assim chegando à escassez, mas novas fontes, né, como o gás, como os biodízeis. Então, essas novas configurações, essas novas disputas de ocupação de espaço de poder levam em consideração, né, a questão energética, porque a economia, a indústria, né, o comércio internacional, ele é muito baseado e balizado nessa questão da energia. Então é importante a gente perceber, né, essas novas disputas de poder na África, né, na Rússia, certo? Na América Latina principalmente, né, no Brasil, que está emergindo aí como uma potência energética na questão do biodiesel. Então é interessante que a gente possa, né, discutir, entender como esses novos atores internacionais eles estão atuando e disputando nessas áreas extremamente ricas em energia. Pois é, eu acho que um outro ponto importante nesse cenário são as crises porque tem passado o capitalismo nos últimos anos. Sem dúvida, as crises do capitalismo, né, criaram um clima de instabilidade, não é? E numa economia que se globaliza, não é? A bola da vez é sempre um país mais frágil. E a gente tem assistido isso aí e se preocupado com essas crises que têm impactos em países fortes, impactos fortes em países como o Brasil, por exemplo, né? Eu acho que o modelo neoliberal, o modelo de desenvolvimento de capitalismo neoliberal, ele criou uma instabilidade, né, que gerou uma crise fiscal, uma crise financeira, né? Haja vista aí a situação dos países, né, europeus, né, muitos deles vivendo uma crise sem precedentes, né, como o caso da Grécia, a própria Espanha, enfim, Portugal, né, e diversos países da Europa que passam por esse processo, né? Eu acho que entrou em crise também o modelo de bem-estar social, o modelo de Estado europeu entrou em crise também, a economia americana deu sinais também de crises fortes, não é? E o Brasil também, não é? se faz sentir, essas crises se faz sentir, né? E criou um momento de instabilidade, né, do Brasil, que vinha apresentando taxas, querendo ensaiar um certo crescimento, e agora, né, vive um momento de crise também preocupante para nós brasileiros. Interessante, Veridiano, Luciano e vocês ouvintes, é que algumas expressões são até conhecidas nossas no dia a dia, né? Aquela, tipo, olha, só os inteligentes, os audaciosos conseguem crescer na crise. E é interessante essa afirmação. Outra é de que não podemos imaginar um mundo sem crises, né? De que uma economia prospere eternamente, de que todos os conflitos serão solucionados diplomaticamente. Então o desafio humano e isso na geopolítica não será diferente, como administrar esses conflitos. A questão das crises sequenciais que o professor Veridiano acaba de mencionar, é bom ressaltar a crise do subprime, lá no mercado imobiliário dos Estados Unidos de 2008, que contamina a economia europeia, que entra em crise a partir de 2010, e que aí alguns casos como o grego, o espanhol, o irlandês, a própria Itália, enfim, ganharam notoriedade e, claro, chegou um pouco mais tarde, mas a crise aqui no Brasil se estabelece. Talvez não com a gravidade que tanto se propagandeia por aí, mas é uma crise que que merece de nós muita atenção para que a gente não mergulhe numa crise ainda mais séria. É bom a gente pensar também sobre a questão da globalização. A globalização é um efeito, né, grandioso que tem um impacto importantíssimo, né, em todas as questões que a gente possa pensar, né, sobre a humanidade. E a questão também identitária, né? A globalização, as novas mídias, né, as novas formas de comunicação, elas vão ter uma dimensão e vão alcançar, né, espaços, né, anteriormente que não chegava esse tipo de informação. Então vão ter transformações culturais,
né? E vão ter reafirmações identitárias, inclusive até radicais, como é o caso do Estado Islâmico. Então a gente não pode deixar de imaginar e pensar esses efeitos da globalização, né, nessa composição da geopolítica internacional, porque a geopolítica é relação de poder, mas ela está envolvida por uma questão conceitual, que é essa ocupação econômica, não só pela indústria, mas pelo comércio internacional em toda a dimensão, em todo o planeta. E nesse processo, né, eu acho que o papel dos Estados Unidos tem sido assim colocado muito, né, em discussão, né? Eu acho que hoje os Estados Unidos vivem um momento assim que, né, é crucial, né, para a sua hegemonia no mundo, e eu acho que essa aproximação, né, com Cuba nos últimos anos, eu acho que traz à tona uma nova discussão. Não é? O embargo econômico implantado em Cuba há mais de 40 anos parece que não surtiu o efeito que os americanos querem. Parece que o embargo vem sendo naturalmente desmoralizado e Cuba vem ampliando suas relações. E Cuba, né, a transição já aconteceu de Fidel, né, para Raul, né, Cuba continua aí, né, ultrapassando, né, as barreiras que foram impostas. E eu acho que os Estados Unidos agora na era Obama ensaia aí uma aproximação, né? O que é que está por trás dessa aproximação? Eu acho que o fera que está nos escutando agora, né, está muito atento a essa aproximação, a diplomacia americana, a diplomacia cubana, as embaixadas sendo reabertas, né, o presidente Raul pedindo o fim do embargo, né? Eu acho que a própria visita do Papa, não por acaso, né, a Cuba e aos Estados Unidos nesse momento, eu acho que é um tema que chama a atenção desse processo. E por outro lado, eu acho que a relação entre Estados Unidos e Rússia, que entra num momento muito tenso, né, numa crise muito tensa, não é? Eu acho que a própria questão da Ucrânia, não é? A questão da crise humanitária na Europa, a própria guerra da Síria, eu acho que, né, revelaram muitas fraturas, revelaram muitas tensões entre a Rússia e Estados Unidos, de maneira que eu acho que esse tema ele precisa ser estudado pelo fera, ele precisa ser explorado, né, porque tem um novo cenário sendo desenhado, tem hegemonias sendo construídas e é preciso a gente estar atento para não perder, né, o fio da meada. Você concorda comigo, professor Newton? Com certeza, Veridiano. E a ponto desse reacender, né, de tensão dos Estados Unidos com a Rússia, suscitar a recriação, a retomada do termo Guerra Fria. Fala-se numa nova Guerra Fria. Bom, é claro que a gente não vai deixar se levar pela teoria da conspiração, né, de que o mundo vai retornar àquele estado de tensão vivido ali pós-Segunda Guerra e que veio até os anos 80 em seu final. Mas o fato é que a Rússia em nenhum momento deixou de se esforçar para ter influência no mundo, né? Sobretudo no espaço geográfico mais próximo, o que inclui o Oriente Médio. É tanto que a Rússia o tempo inteiro foi contra a intervenção dos Estados Unidos e seus aliados europeus na Síria, né? O papel da Rússia ali, o interesse da Rússia, até porque também no território russo tem população de religião muçulmana, de cultura muçulmana, né? E a gente sabe do preconceito que há sobre o que recai sobre os muçulmanos. Então, a Rússia tem interesse muito grande ali no Oriente Médio. É tanto que auxilia, né, inclusive com armamentos, o Bashar al-Assad, né, o presidente sírio, que há um movimento desde a Primavera Árabe com o intuito de derrubá-lo, né, de destroná-lo, vamos assim dizer. Ele e sua família que há décadas ocupa o poder. Então não há consenso, né, entre os Estados Unidos, seus aliados ocidentais, sobretudo europeus, como disse, e a Rússia no que diz respeito ao Oriente Médio. Todo mundo quer marcar terreno, que é essa a lógica de uma geopolítica. E a gente, analisando nessa caminhada aí, a gente pode perceber, né, a criação dos BRICS. É importantíssimo para o fera, né, pensar e estudar sobre esse assunto, porque está muito em voga, né? Então essa nova recomposição geopolítica a partir, não é de um bloco econômico em si, mas, né, de uma nova perspectiva de se imaginar, né, sair daquela bipolaridade e novos atores surgindo, como a China, né, como
a Rússia, o Brasil, né, a Índia e a África do Sul, eles, né, organizando rodadas de negócios, né, de comércio internacional, que vão justamente, né, demarcar, né, o Acho seu que nessa território. jogada aí, uma grande novidade foi a criação do Banco dos BRICS, não é isso? O banco importantíssimo, né? É o Banco do BRICS, que são um dinheiro para financiar justamente, e a gente viu isso agora no Brasil, né? Os chineses vieram aqui e já investiram em infraestrutura, né? 50 bilhões de dólares. Então, a gente está vendo a China entrando na África, né? Disputando do ponto de vista econômico com a grande potência Estados Unidos, né? Militarmente ainda inferior, né? Culturalmente ainda, né, inferior, mas do ponto de vista econômico batendo de frente com essa potência mundial. Pois é, né? A China é o grande protagonista, né? Também não é há que se destacar também, não é no seu socialismo de mercado, não é a sua força militar, né? As jogadas militares chinesas, suas forças armadas, né? O reforço militar, não é, chama a atenção também, né, na geopolítica internacional, não é, a própria relação da China com o Brasil, não é, que tem aumentado, né, substancialmente, não é, acho que o papel que a África também tem ensaiado, não é, no contexto internacional, especialmente a influência do Brasil, o aumento da influência brasileira, né? O Brasil mais que dobrou o número de embaixadas na África, o Brasil, empresas brasileiras que fazem negócio na África, né, aumentou substancialmente o número delas. Então eu acho que a ordem internacional está aí convidando a gente para debater isso. Mas o Fera, professor Nilton, também está interessado em saber, né, como é que a América Latina entra nessa configuração. Como é que fica aqui a nossa América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela, como é que tem que se portar nessas relações internacionais tão tensas, né, tão difíceis, como é que a gente tenta construir a nossa contra-hegemonia aqui nos trópicos? Pois é, professor Frediano, é um bom questionamento, é uma boa reflexão que daí é suscitada. Veja só, os Estados Unidos que sempre têm comandado, né, ou quase sempre, essas relações aqui na América Latina, a doutrina Monroe que o diga. Né, mas essa doutrina Monroe, recentemente, pelo próprio governo americano, admitido que ela cessou. Quer dizer, que aos Estados Unidos não interessa aquela política de defesa agressiva, né, do seu espaço imediato. O quintal dos Estados Unidos vai muito além de Cuba, vem muito mais a sul, é a América Latina como um todo. Até porque são novas relações, são novas estratégias de domínio. Não é mais uma estratégia de domínio territorial propriamente, sobretudo com uso militar, mas de domínio econômico, de ocupação econômica. E isso as empresas americanas, as grandes corporações, de fato já marcam terreno aqui há um bom tempo, um grande poder de comando econômico sobre a região. Mas nisso tudo ainda restam, eu diria, algumas rixas, né? Alguns aspectos do passado não foram no todo superados. Por exemplo, se você pegar a questão da Venezuela, a questão petroleira ou petrolífera na Venezuela, que há muito interesse às companhias petrolíferas americanas e que não conseguem já há alguns anos ter governos aliados, né, dos capitalistas, dos empresários americanos, o que vem a incomodar. Né? Isso com menores tensões, mas também se reflete, por exemplo, no caso brasileiro, argentino, uruguaio, chileno, com a Bachelet sobretudo, enfim, quando o governo americano já não consegue ter todo o controle que tinha no passado. Isso faz parte especificamente dessa leitura, né? Um redimensionamento das forças, né? Nas relações internacionais, que os países emergentes ganharam papel, ganharam força. E é o caso do Brasil, uma dessas lideranças emergentes. É a questão do bolivarismo também, né? Esse contraponto, né, de governos populistas, populares ou ditos de esquerda que, né, tem acontecido aqui na América Latina também. É importante a gente, né, estudar sobre isso, principalmente no Uruguai, no Equador, no Brasil, na Venezuela. Mas também a gente não pode esquecer, né, nessa questão da geopolítica da América Latina, o papel protagonista do Brasil, né? Investindo, né, na própria América Latina, de Cuba, né, a Bolívia, a Venezuela, mas também o Brasil entrando, né, com investimento em infraestrutura na África. Eu estou um pouquinho preocupado com esse momento que a América Latina vive hoje,
né, exatamente com as crises econômicas, não é? O Brasil entrando nessa crise agora, a Argentina, né, numa crise que se prolonga há algum tempo, não é? Eu acho que os limites que enfrentam hoje o Mercosul e a integração aqui na América Latina, então isso preocupa. Eu acho que é um tema que o Fera tem que estar muito ligado, não é? Eu acho que essa própria crise política do bolivarismo, a Venezuela passando por um momento de muita tensão política, de disputas, de divisão interna, né? O país parece estar dividido, como o Brasil está, né? Mas a coisa é muito mais acentuada no Brasil do que, ou melhor, na Venezuela do que no Brasil. Então, sem dúvida, a gente fica preocupado se a América Latina está perdendo uma oportunidade de resolver problemas históricos, como bem falou o professor Nilton, que a gente não resolveu o problema da concentração de renda, o problema da concentração da propriedade, o problema da desigualdade social, né? Que são problemas que acompanham a América Latina há tanto tempo e que a gente pode estar perdendo uma oportunidade nesse capitalismo globalizado, né, de superar, de passar essa fase e entrar num ritmo de desenvolvimento, não é? E sair da marginalidade das relações internacionais. Eu acho que isso aí é um tema que o Fera tem que estudar e resolver muitas questões, né, para chegar bem na prova, chegar bem no seu Enem. É isso aí, gente. É o Revisão Globo FM e altas dicas, importantíssimo para você se ligar no Enem 2015 com a equipe de professores do Colégio Diocesano aqui no estúdio da Globo. Agora a gente dá um tempo e volta depois do intervalo. Cobertura vestibular, Globo FM. Oferecimento Colégio Diocesano, primeiro lugar no Enem em Caruaru. Reservas de matrículas abertas. Cobertura vestibular, Globo FM. Oferecimento Colégio Diocesano, primeiro lugar no Enem em Caruaru. Reservas de matrículas abertas. Estamos de volta no canal 89,9 falando sobre o Enem no Revisão Globo FM, uma grande oportunidade para você, Fera, ficar ligado e se dar bem no Exame Nacional do Ensino Médio. Para isso, a gente conta com uma equipe fantástica de professores do Colégio Diocesano aqui no estúdio da Globo. Hoje a gente conta com Veridiano Santos, Nilton Augusto e Luciano Santos. E passo a bola para vocês de volta para continuar o Revisão. Bem, Moisés, né, reiniciando aqui as discussões, a gente vai entrar agora num assunto que é muito premente, muito atual, né, que está aí na mídia, na grande mídia, né, escandalizando o mundo todo, preocupando, muitas análises, muitas reflexões, que é a questão da crise migratória, né, a questão dos refugiados. Então, a gente fica assistindo pessoas querendo informação, Fera, curioso para entender essas relações internacionais, né? E essa questão humanitária, na verdade, pessoas morrendo, pessoas padecendo, pessoas desamparadas, pessoas que vivem no meio do deserto, né? Morrendo de fome, de frio, né? Em temperaturas extenuantes, de dia, né? Um calor de 50 graus e à noite e madrugada, né? Chegando abaixo de zero. Então, e vem um monte de pessoas, né? Milhares de pessoas, milhões até, do norte da África e do Oriente Médio, né, querendo entrar na Europa, aquela quantidade imensa de pessoas que estão padecendo, que estão, né, vivenciando essa grande crise humanitária e que nos leva a pensar muitas coisas como cidadania, como ética, mas principalmente como direitos humanos. Bom, é verdade, né? Nós estamos diante de uma diáspora, né? De uma nova diáspora que, sem dúvida, né, em tempos de globalização, em tempo de comunicação, de imagens em tempo real, né, tem chamado a atenção, né, de forma muito forte, né, as imagens que nós estamos vendo, né, em tempo real. Então, a Europa parece que demorou para perceber. O fato é que essa crise migratória, ela parece que estava desenhada há algum tempo, né? Ela estava desenhada há algum tempo e que o mundo pareceu, né, não ver onde é que ia dar, né? Eu acho que parece que se tentou, né, evitar o máximo e as coisas não foram como, né, os Estados Unidos imaginavam, como a Europa imaginou. A crise rebentou, né, nas mãos, né, dos europeus sobretudo.
né, sem dúvida, as cenas de milhares e milhares e milhares de refugiados, né, cruzando, né, o Mediterrâneo, né, cruzando as fronteiras dos países europeus, nas cenas de espancamento. Nós tivemos aquela jornalista, aquela cinegrafista, né, que agrediu, né, os imigrantes. Nós tivemos cenas lamentáveis, né, muito repúdio, né, fechamento de fronteiras, novos muros. Enfim, são cenas que chamam a gente para o debate, para discutir o que o professor Luciano estava aí colocando, que é ética, direitos humanos, cidadania, né, em tempos de globalização. Eu acho que o professor Nilton também anda um pouco chocado com essas imagens, né? Ele, como geógrafo, como professor de geografia, eu acho que esse tema, professor, convida a um grande debate. Sem dúvida, Frediano. A ocupação da geografia é tentar entender essas relações humanas, né? A geografia, como ciência humana, tem dedicado muito esforço à análise, né, que não dá para ser conclusiva pela complexidade da temática. Mas, ainda, como o Frediano dizia, há de repente um desenho histórico, né? Há indícios, ela se mostrava. A questão é a capacidade de percebê-la ou, mais ainda, ao perceber, como agir para impedir essa calamidade humana, né? É um problema que interessa a todos nós humanos, mesmo aqui, do outro lado do Atlântico. É um problema humano. E Verdiano e Luciano, é bom a gente falar um pouquinho da origem disso. Não é a primeira crise humanitária que a humanidade vive, vinculada à migração, né? Mas essa recente, sobretudo, está associado à Primavera Árabe, quer dizer, uma intervenção, de alguma maneira, uma intervenção ocidental, né? Dizendo-se apostar na derrubada de regimes ditatoriais, né, em pleno século XXI, inconcebíveis, né? E que via ali a oportunidade de estabelecer uma ordem, uma lógica, uma prática democrática similar à nossa, a desrespeitar os valores culturais, históricos de povos norte-africanos e do Oriente Médio, né? Então, de alguma maneira, a Europa está pagando, é um termo que a gente usa no dia a dia, por aquilo que fez. Isso não é por acaso. A Europa que ajudou a desestabilizar, né, aquelas sociedades que já viviam seríssimas dificuldades, agora não dá conta e finge, muitas vezes, perplexidade, né? Muitas vezes é fingimento e não toma iniciativa para resolver de fato o problema. Muito bem colocado, professor Nilton, mas a Europa, a gente tem que pensar e refletir sobre ela, que é o centro, né, dessa discussão sobre os refugiados agora na atualidade, né? Até porque a grande maioria deles está correndo exatamente para suas fronteiras. Mas a Europa esquece, né, às vezes as pessoas esquecem que, né, a Europa já sofreu a sua crise, né, de refugiados, né? A gente sabe muito bem a questão dos armênios na Primeira Guerra Mundial, né? Genocídio. Aí depois vem a Segunda Guerra Mundial, né? A escalada nazista e os eslavos, ciganos, né? E principalmente judeus, né? A questão humanitária dos refugiados desse povo. Aí depois... Mas você acha, professor Luciano, que os europeus, o que está colocado aí, parece que não aprenderam com os exemplos da história? É isso que você, né, está a dizer? A gente imagina que sim, né? Ou então a gente pode refletir na análise da hipocrisia histórica, né? Da hipocrisia humanitária, né? Ou então a gente pode até imaginar, né, aquela teoria do darwinismo social, do etnocentrismo europeu, né? Ela está extremamente em voga, a gente pode imaginar isso. E a gente não pode deixar de dar uma voltada no tempo, professor Nilton, professor Veridiano, para imaginar um fenômeno extremamente danoso para a humanidade, principalmente para a África e para a Ásia, que é o imperialismo, né? O imperialismo, né, o neocolonialismo é um assunto interessantíssimo a gente na área de humanas refletir sobre ele, porque o século XX ele é muito relacionado e influenciado por essa questão do imperialismo. E esses movimentos que estão acontecendo agora, essas questões étnicas, essas questões de miséria, de fome, de desestruturação cultural, né, são devedores desse processo. Sem dúvida, o professor Nilton falava da Primavera Árabe e eu me recordava aqui, né, do público jovem que participou ativamente dessas revoltas. E um público jovem que olha para as relações internacionais e vê, né, os seus países,
né, ocupando um lugar muito secundário nessa ordem internacional. Imagine os jovens, né, no norte da África, no Oriente Médio, olhando para o Ocidente e vendo aqui os jovens desfrutar da vida moderna, não é? O consumo da vida moderna. E eles, evidentemente, se perguntam, né, por que nós aqui não podemos usufruir disso? Não é? Então eu acho que os europeus colocaram sempre esses países numa posição que o imperialismo explorou muito. Eles desenharam aqueles países, construíram países autoritários, não é? E eu acho que agora essa Primavera Árabe mostrou essa onda de revolta, né, tem a ver com a pobreza, com a miséria que esses países, né, sustentam há tanto tempo, há tantas décadas, servindo a uma ordem internacional onde eles não são convidados a participar. Na verdade, eles ocupam uma posição para lá de secundária nessa ordem internacional. E eu acho que isso é o reflexo disso. Então eu acho que desde aí da Primavera Árabe, eu vou, né, concordar com o professor Newton, né, já está desenhada aí uma grande crise, não é? E claro que isso aí ia respingar, ia ter reflexo forte na ordem internacional aqui no Ocidente também. Gostaria de ressaltar e até sugerir, Verdiano, Luciano, que o jovem que vai agora prestar o Exame Nacional do Ensino Médio podia visitar o site do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, né? Então, o Acnur é uma sugestão, né, de atividade, vamos assim dizer, para você, meu caro jovem, né, meu caro vestibulando, fera, como queira chamar. Pois não, Luciano, fica Professor, tem aqui no Brasil também o Comitê Nacional do Refugiado, o CONARE. Também sim. É interessante que o CONARE, Fera vá pesquisar. Isso, inclusive está vinculado ao Acnur, né, ao Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. Exatamente, é uma página em português, né? Diga-se de passagem, né, professor? Exatamente. Que boas sugestões então, minha gente. Então, tentem fazer esses acessos. Olha, eu quero chamar a atenção também para um outro detalhe. Essa crise política no Norte da África, essa crise política no Oriente Médio, né? Mas também no caso europeu, né? Agora palco de recepção desses imigrantes, desses refugiados, né? Que são distintos, inclusive, daqui a pouco esclareço. É que coincide com a crise econômica na Europa. Veja que uma das rotas de acesso, ou de tentativa de acesso à Europa, passa pela Grécia, que é uma das economias mais abaladas pela crise na Europa. Também uma mais central, no Mediterrâneo, passa pela Itália, que não está também vivendo um bom momento. E mais a oeste do mesmo Mediterrâneo, entre a Espanha e a França. A França não, mas a Espanha vive sim um momento crítico também de sua economia. O que pode fomentar, professor Luciano, falava o senhor ainda há pouco em intolerância, cidadania, democracia, práticas como a da xenofobia, né? Esse mal, esse sectarismo que parece a humanidade não querer se desfazer, se desprender, né? Então, essas rotas não significam que ao chegar no lugar de origem serão estes bem acolhidos. Muitas vezes são sujeitos a humilhações, a começar para se alimentar, para tomar água, né? Então, mas há alentos, quer dizer, você pega uma Alemanha que propôs-se até o final deste ano, 2015, a receber 800 mil imigrantes, né? O imigrante, só para distinguir do refugiado, o refugiado ele está fugindo de uma perseguição, né? Ele tem sua vida, né, atentada, atenta-se contra um direito máximo humano que é o direito à vida. O migrante não necessariamente, ele pode estar a entrar não motivado por uma perseguição, mas como ressaltava o professor Veridiano e o professor Luciano, a fome que assola parte dessas áreas aí de onde saem os imigrantes. É interessante a gente pensar aqui sobre a questão da solução. As pessoas, os alunos ficam estupefatos, né, e curiosos ao mesmo tempo, né, se perguntando, e qual é a solução? O que é que a Europa deve fazer? O que é que os Estados Unidos, o Brasil, o Canadá, né, os países ricos, né, os países que são mais abertos para esses migrantes, para esses refugiados, devem fazer? Mas a gente tem que refletir o seguinte, que a solução não está fora do local de onde essas pessoas estão passando essas condições hostis, né? O refugiado é um ser humano que está passando uma condição hostil de guerra, de fome, de miséria, de falta de água potável, né?
questão ideológica, questão religiosa, não poder ter a sua identidade. Então, ele é obrigado a sair do seu local. Ele ficou nas fronteiras da Síria esperando uma solução, ele ficou nas fronteiras da África esperando uma solução, mas o Ocidente, né, não esteve muito interessado em resolver essas questões, porque a questão é interna, é lá nesses países que o problema está, né? Devido a essa questão da Primavera Árabe, da questão do imperialismo, da questão de governantes ditatoriais, né, de elites econômicas que se perpetuam no poder e não trazem uma solução para a maioria da população. Vevé, fala aí sobre o caso sírio e dos refugiados. Olha, o caso sírio me é preocupante, né? Eu acho que é interessante a gente discutir aqui, né? E você falava de solução, enquanto você falava de solução, eu pensei aqui, né, uma solução para a Europa. Talvez a Europa, se olhasse um pouco, né, o retrovisor da história, iria mostrar, né, que no início do século XIX, quando a Europa passava por uma crise, né, sem precedentes, né, a questão da unificação na Alemanha, a questão da unificação na Itália, as rebeliões liberais que varriam a Europa, não é? Milhões de imigrantes, né, europeus deixaram o continente rumo à América, né, aos Estados Unidos, né, ao Brasil, por exemplo. E o que aconteceu com esses imigrantes? Eles não foram vítimas de hostilidade, esses imigrantes não foram vítimas de perseguições, né? Eles encontraram, como em países como o Brasil, eles encontraram portas abertas, eles encontraram formas de integração. Eles, claro que passaram por dificuldade, que é natural de quem está saindo de outro país, enfrentaram grandes dificuldades, a gente sabe disso, mas eles não encontraram aqui uma hostilidade, né, que justificasse um genocídio, um etnocídio, né? Pelo contrário, né? Então eu acho que a história pode servir de exemplo, sim, aos europeus. Se eles assim, né, olharem o retrovisor da história, terão muito que aprender, sem dúvida. Com relação à questão síria, a guerra explodiu ali, explodiu uma guerra civil na Síria, e a guerra civil, ela precisava de intervenção, ela precisava de uma que a comunidade internacional, que as grandes potências que monitoram a geopolítica internacional procurassem encontrar uma saída para aquela guerra que se estendia, que se tornava desumana e que ia matando sistematicamente milhares e milhares de pessoas. E tudo mostra que os europeus, que os Estados Unidos, e que a própria Rússia parece que, né, titubearam, parece que demoraram a agir, e de repente a gente vê o mundo explodir nessa grande crise humanitária. Então, sem dúvida, a comunidade internacional foi vacilante, né? Demorou a perceber, né? E a crise explodiu de forma perplexa, de forma muito forte. Pois é, Verdiano, o caso sírio é em particular especial porque é lá que partem, né, os maiores números de emigrantes, né, e que em boa parte são mesmo refugiados, uma vez que o risco de perderem a vida é muito grande, né, e, portanto, vale também lembrar por que essa diáspora síria, né? Na tentativa de derrubar o Assad, né, o Ocidente vai armar grupos, né, para depô-lo. Essa deposição não acontece, e só que entre esses grupos havia ali pessoas que haviam sido ligadas à Al-Qaeda, né? Aqui no Ocidente, outros grupos também terroristas considerados, né, e que agora não quer derrubar o ditador sírio para estabelecer uma democracia nos padrões que o Ocidente quer, mas estabelecer, quem sabe, uma teocracia, né? E que tem suas comunicações, esse Estado Islâmico, que de fato não é um Estado, é um grupo, né, que atua ali entre a Síria e o Iraque, e que por isso incomoda tanta gente, né, mas que tem também fortes relações com o Boko Haram, lá na África Central, né, ocidental central. Então, é uma afronta, né, para as pretensões, né, de domínio do Ocidente sobre aquela região. Além do que, seria o caso de um grupo criar um Estado, se fosse o caso, tá? Que seria mais um contrário ao Estado de Israel, de não reconhecimento do Estado judeu.
né, de forte apoio, né, ao Estado palestino, que de fato conta com muito apoio mundo afora. Mas esse apoio aí não é necessário e não necessariamente, né, geraria um Estado palestino democrático. Não é apoiar ou dizer que apoia, enfim, por uma questão muito simples, porque é contra o Estado de Israel. Tudo que é contra o Estado de Israel então por esse grupo apoiado. Pois é, sem dúvida, a discussão muito apimentada, muito gostosa, né? Convidativa para muitas e muitas falas, né? Mas nós chegamos ao fim do nosso debate, né? Agradecer o Fera que está nos escutando em casa, agradecer a você, Moisés, né? E agradecer o Colégio Diocesano, né? A parceria dos professores da área de humanas que estão muito presentes, né? E firme no nosso intuito de trabalhar, né? Junto ao nosso alunado, né? Junto trabalhando na cidadania, trabalhando na responsabilidade social, que é uma obrigação, né? E um compromisso da área de humanos do Colégio Diocesano. Agradecer, né, essa oportunidade aqui, a Rádio Globo FM, né, a você, Moisés, né, e dar um abraço muito forte no Fera. Agradecer ao Colégio Diocesano também, né, muito presente, né, e os seus professores, né, a coordenação de Ciências Humanas. Foi um prazer muito grande estar debatendo aqui um tema extremamente relevante com os professores Veridiano e Luciano, né, e um abraço e até a próxima. Pois é, Luciano, também quero registrar aqui, Moisés, um forte abraço e que bom, né? Mais um ano juntos, nessa parceria Diocesano, Rádio Globo, né? E agradecer aqui a grande contribuição, aprendi muito com os companheiros Luciano, com o companheiro Veridiano. E dizer a você, Fera, que em todo instante estamos tentando sempre fazer o melhor para vocês. Então um forte abraço, muita tranquilidade, cuidado com a alimentação, hora do sono, né? Trabalhar bem o tempo na hora de resolver as questões lá no Enem e o coração batendo forte de emoção e todos nós aqui torcendo por vocês. Forte abraço e até o próximo encontro. Muito bem, por aqui fica o Revisão Globo FM. Muito obrigado aos professores. Eu tenho certeza, Fera, que você aproveitou muito bem. Altas dicas para o Enem. Na verdade, de hoje a 8 acontece o primeiro dia de provas, né? No domingo também tem o Enem 2015. Por isso que é legal você ficar antenado na Globo. Depois aí do Enem vai começar a maratona dos vestibulares. Todo mundo plugado aqui no canal 89,9. Um ótimo sábado, tudo de bom no Enem 2015 e a gente se encontra na programação 89,9. Cobertura vestibular, Globo FM. Oferecimento Colégio Diocesano, primeiro lugar no Enem em Caruaru. Reservas de matrículas abertas.